Chega mais, nação, vamos juntos analisar as informações do Flamengo. E olha só, uma pergunta pra vocês. Pra você, quem foi o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes? Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião e vamos analisar as informações do Mengão, mercado da bola. Gerson está saindo do Flamengo, está indo pro Zenit. Tem outros jogadores que podem deixar o Flamengo e também podem ser contratados. Carrascal está muito próximo de ser reforço do Flamengo. A gente vai falar sobre isso durante o vídeo, mas chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, já deixa o seu like e também coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá analisar as informações do Flamengo. Flamengo, vou começando aqui, Zinho, melhor. Gerson. Eu vou discordar respeitosamente. Eu ia no Gerson também, mas quero te ouvir. Jorginho. Bom ponto também, jogou muita bola. Mas eu vou de Gerson, era o meu voto. Tava nos dois, entre Gerson e Paulinho. E Jorginho? Jorginho, desculpa. Mas acho que no último jogo o Gerson desequilibrou. Eu fiquei entre Gerson e Jorginho também. Não, é um debate, bom duelo. né? É um bom duelo. Agora, eu queria trazer uma coisa também menor. Eu colocaria, se não tivesse falhado tanto no jogo contra o Bahia, o Luiz Araújo. Sim, jogo. Mas assim... Especialmente o quarto gol. Ele no jogo... Não, os dois, né? Um ele tira pro meio da área. Também o treinador botou ele pra marcar como lateral lá dentro da área. Tudo bem. Mas ele tira primeiro, aí a outra ele tenta sair driblando. Ele falha em 2 lances que proporcionou 2 gols e o jogo foi 4-2. Mas assim, o primeiro eu até entendo. Eu já fiz essa comparação aqui, só para ser muito rápido. Eu acho o Felipe um técnico mais repertório, apesar de muito novo que o Renato. Mas eu acho que nas decisões do mata-mata a experiência acabou pesando, porque o Renato adaptou o Fluminense ao que era preciso, entendendo a força do adversário, mesmo no adversário hoje esfacelado. Mas aí, vai lá, Bruno, e o Felipe não fez isso. Eu disse antes do jogo, não sei se vocês concordam, que ele deveria ter entrado com os 3 zagueiros, com o Danilo, e que tinha colocado o Léo Ortiz, que o Danilo vinha jogando. Eu tiraria o Arrascaeta, porque dificilmente contra o Bayern você teria posse de bola ofensiva e teria começado com Varela e Alex para acionar constantemente, além de ter um pouco mais de passe por dentro, mais gente para vigiar o Kane, acionar mais vezes o Luiz Araújo e o Plata ou o Bruno Henrique, quem fosse jogar na frente. O Luiz Araújo não é para pegar a bola ali. Em meio campo você ia montar como? 3 zagueiros? Linha de 5, o Luiz Araújo vem e recompõe a linha de 4 e os outros jogadores, os jogadores que atuam sempre no meio de campo. Eric, Gerson e Jorginho. Tá matutando aí, Zé? Não, tô tentando... Vamos dar mais ou menos o que o Inzaghi fez depois para enfrentar o Manchester City. 3 zagueiros, os 2 laterais recuando. Recuando, se precisar avança, se for possível, se tem bola na frente. Alessandro e Varela. Mais campo, alto, mais parrudo. Gerson, Eric, Jorginho e o Luiz Araújo volta para recompor o quarto homem, como o Arias faz no Fluminense quando o Fluminense jogou linha de 5. E o velocista na frente. Não. E esquece a bola. Vamos só fazer o seguinte, eu gostei da votação no melhor, mas não vamos trazer o Flamengo, com todo o respeito, a torcida do Flamengo está eliminada, o protagonismo era do Fluminense, só para não roubar o foco nesse momento. Se você me perguntar assim, Zinho, você vai contratar? Eu vou contratar o Arias. Eu também. Ele vai me entregar valências para um time de futebol que o Arrascaeta, em algumas situações, não vai me entregar. Apesar de ser fãzaço do Arrascaeta para o futebol aqui. Sim. Aqui. Sim. O Arrascaeta tem problemas físicos. Sim. Muita dificuldade na parte física. O Arrascaeta, quando chega no final da temporada, ele sente esse desgaste, cai de produção e o time do Flamengo sente. Aquela decisão contra o Palmeiras, para mim, foi bem isso. O Arrascaeta está bem... O Arrascaeta e outros atletas também. Então, eu acho que assim, o Arias, fisicamente, aguenta mais do superior, que o... Né? Muito superior. Taticamente, contribui muito mais. Sim. E hoje está no momento até de fazer os gols, de ser artilheiro. Então, ele vive um momento melhor. Agora, o Briner falou aí, eu vou pegar esse gancho. Dá pra jogar os dois juntos no meu time. Sim, joga fácil. Porque os dois se completam ali. Sim. Assim, Arias e Ganso. Trazendo isso para essa comparação. Arias e Ganso seria Arias e Arrascaeta, no sentido de um cara mais técnico, né? Eu acho o Arrascaeta como meia 10, que é meia atacante,
me entrega mais do que o Ganso. Não, que eu falo o Ganso sobre a dificuldade de colocar jogo. Eu falo assim... É levantar a cabeça, eu falo passe... na dificuldade de acompanhar em questão a parte física, como você está falando. Porque tecnicamente são valências diferentes, mas estou dizendo, se você colocar, que nem você falou, joga junto no meu time, o Arias consegue compensar aquilo que, por exemplo, o Ganso muitas vezes não faz. E o que seria... O Arias joga de meia pelo lado direito, joga de meia pelo lado esquerdo, joga centralizado. Se numa situação de jogo você precisa de um resultado, você colocar ele até como um segundo homem, ele faz. Sim. Ele faz. Dá um 8, né? Então, eu acho que ele me entrega mais. E se precisar, você pode jogar com ele de ala, se você jogar com linha de 3 atrás. Também coisa sobre arremata aí pra gente ir pros Estados Unidos. Não foi pra Europa, não é pela técnica, pelo jogo com bola. É pela parte física e pela incapacidade dele defensiva de acompanhar o jogo das melhores ligas europeias. Mas eu tenho algumas... Vamos lá que a gente só precisa ir para os Estados Unidos. Eu sei que às vezes... Eu acho assim, eu acho que o Arrascaeta tem característica para um tipo de jogo só. Só isso? Só a Espanha. Eu acho que ele teria condições na Espanha, mas não agora. Lá no começo de carreira. Por quê? Porque aí você desenvolve a parte física, você trabalha junto com isso, você acaba acostumando o seu corpo, a sua cabeça, seu físico para fazer esse tipo de coisa, porque... eu não vejo, por exemplo, o Arrascaeta jogando na Inglaterra, não vejo na Itália, difícil, porque fisicamente são ligas muito mais fortes. A Espanha, de certa forma, é uma liga mais técnica, que daria a possibilidade dele de se desenvolver em relação a isso. Depende do treinador, se ele cai no Atlético de Madrid com o Simeone... Aí não, mas assim, eu acho que a única liga que ele poderia jogar, nesse sentido que você está dizendo, eu acho que ele teria condições. Ser eliminado bem eliminado pelo Bayern de Munique. O Gerson está indo embora. O Pulgar está machucado, vai ficar 3 meses. Mas tem outra informação importante aí, chegando. Nosso companheiro Mauro César Pereira, do UOL, da TV Cultura e afins, informa que a seguinte frase: se alguém quiser, o Flamengo topa negociar o Pedro. Olha que coisa, estamos falando de um centroavante importante. O Pedro está sem espaço lá, o Flamengo quer um outro tipo de centroavante, que participe mais do jogo e tudo mais. Essa é a informação. Que é uma visão completamente diferente do que tinha, lembra? Quando o Palmeiras tentou... Era contrária, era a visão exatamente contrária. O Palmeiras tentou quase eles subir o muro. Dessa comissão técnica, eles pegaram o cimento e subiram o muro. Não, daqui ninguém sai, tá? Ele não sai nunca. Agora, a multa é um absurdo. A multa é mais de 100 milhões de reais, a multa para o nacional, né? Então, provavelmente o Flamengo não vai liberar para um time daqui. Mas não chega a ser normal você poder querer abrir mão ou topar negociar um jogador do tamanho do Pedro, né, Massá? Eu gosto demais do Pedro. Acho que é um jogador acima da média. Posto isso, depois de 2 cirurgias de cruzado, para jogar com o que o Flamengo pensa em jogo, não cabe. Não cabe. Eles querem buscar um centroavante que marque, que jogue, que seja mais participativo dentro do modelo de jogo do Flamengo. É simples assim, não é nada contra o Pedro, é o jeito, é a característica. Certo? Agora, se você faz um time para jogar em função dele, ele vai fazer gol pra caramba. São escolhas. Vou dizer, de novo, o Flamengo não é capaz de mudar o jeito de ser, e não vai mudar, porque o treinador tem essa ideia, e tá certo, não tá errado, mas o Pedro não se encaixa nesse modelo de jogo. Mas assim, Eu não gosto desse argumento. É isso que eu ia falar. Por que o City consegue jogar com aquele poste lá na frente? Haaland. Com o Haaland, estilão, alto, forte, centroavantão, e todo mundo se movimentando, fazendo tudo acontecer pro cara, e o Flamengo não pode jogar com o Pedro assim? Vou te explicar por quê. É até um pouco... uma explicação assim, dá para você perceber em campo, Vessa. Porque o Haaland, o City está 80%, 70% do tempo de jogo com a bola no ataque. O Flamengo é o contrário. O Flamengo tem momentos em que está com a bola no ataque. Ele não consegue ter o mesmo sentido de jogo do City. Então, o 9, o centroavante, ele precisa se movimentar. Por isso que o Haaland se movimenta menos, em tese, que se movimentaria no Flamengo. Agora, a pergunta boa é, o Haaland daria certo no Flamengo? Então, mas aí... Daria. Claro. Por quê? Porque você tem que mudar o jeito de jogar.
Então, se mas você fizer o Haaland marcar o lateral direito, ele não vai jogar. Sim, mas o Pedro não é um jogador que você merece falar assim, deixa eu, sei lá, tentar fazer esse cara Porque entrar no meu time. ele tem a qualidade para finalizar e pôr a bola Paulo, dentro eu do faço a gol. pergunta Na pra você. minha visão, sim. No futebol brasileiro, sim. No futebol brasileiro, sim. Pô, fala um centroavante melhor que o Pedro no Brasil. Um só. Não tem. Tô exagerando? Não, o do Corinthians é melhor que ele. O Yuri Alberto? Hoje é. Não é. Hoje? Não? Hoje porque o cara tá voltando de contusão e parará. Exatamente. Mas assim, Eu tenho nas uma outra melhores pergunta. condições. O que o Flamengo está enxergando que a gente não está enxergando para ele ter mudado a visão? Ah, bom, pode ser que É, tenha aí outra sim. coisa aí, né? Sim. Pode ser. O que eles estão internamente enxergando? Antes era um muro que subia com cimento para ninguém chegar perto. E agora eles quebraram o muro e falou, pode vir aí que pode É levar. outro departamento de futebol, né? É, Não é o Marcos Braz, é o Boto, que é um europeu, não é o... pode ser. Uma outra o visão. técnico tal, é o Felipe Pra mim Luiz, tem a ver com filosofia de jogo. eu sei, mas eu acho que, Simples assim. mas acho que existem jogadores e jogadores. Acho que tem jogadores que merecem você mergulhar na situação e falar assim, mas como é que eu posso aproveitar esse cara aqui? Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Então, isso Felipe é já difícil. consigo entender que não. Já é mais razoável entender que não. Mas você abrir mão do cara... topamos negociar o Pedro. Eu entendo o que você está falando, O cara foi de Copa do Mundo. concordo com o seu raciocínio, porém, o Flamengo... O Pedro não se encaixa na filosofia do Flamengo hoje, cara. Eu entendo, mas... E aí, entendendo como é que é o futebol brasileiro, se o Felipe Luiz vai embora daqui 3 meses, começa a ir mal, dá uma loucura, Aí vem o vai próximo, embora... vocês são loucos, vocês liberaram Abriram- o Pedro, o cara que eu acho- mais gostava da minha vida. Pra mim é muito Essa- espantoso isso. Esse é o risco que se corre. Vai ter que pegar mais duzentão e meter num jogador. Né? Quem joga mais? O Vitor Roque ou o Pedro? O Caleri ou o Pedro? E o Alberto, você acha que é o Roberto, mas... Não, hoje sim, pela fase atual. Mas eu fui injusto porque o cara tá voltando de lesão. Você tem razão. O Pedro é mais jogador que qualquer um deles, individualmente. né? Isso que me espanta. Eu acho que é um jogador. Acho que o Flamengo viu o Sorlotti, né, do Atlético de Madrid no Mundial e viu uma oportunidade de mercado de vender o Pedro. Porque se esse cara consegue ser ali Jogar. um titular ali, um cara referência no ataque do Atlético de Madrid, imagina o Pedro, né? Porque eu fico me perguntando, qual é o mercado do Pedro hoje? Qual seria esse mercado? Agora que a gente caiu esse muro, a gente consegue ver mais ou menos o nível que os times estão e tal. Qual seria? Seria um mercado europeu abaixo do que a gente está vendo no Mundial, por exemplo, uma Turquia? Terceiro escalão, perfeito. é possível. Portugal, Turquia. Mas E não ele é- jogaria e não- no Atlético de Madrid, Mas por exemplo, não ninguém jogaria? vai pagar o valor que o Flamengo... Não, e não Falou time não, então, grande. mas a informação do Mauro César, para deixar claro, a multa é altíssima, é 160 milhões, mas o Flamengo tem um valor que ele fala, por isso aqui eu topo. Que é muito menor que isso. Essa é a informação. Agora, você trocaria o melhor jogador do Palmeiras pelo... Sem ser o Estevão que está indo embora, pelo Pedro? Depende, cara. O Paulinho pelo Vou Pedro? fazer outra- Trocaria o Paulinho pelo Pedro? Nem a pau. Eu vou dar uma reformada Não, na também não pergunta. trocaria. Eu Os trocaria. 25 milhões do Vitor Roque, você usaria para... Porque o 25 eu acho que o Flamengo hoje venderia. Você usaria para Não. tirar o Pedro? Não, Você não trocaria o Paulinho pelo Pedro? não trocaria. Você trocaria? Nem o Vitor Roque? Nem o Vitor Roque. Vitor Roque eu trocaria. Eu trocaria. Eu não. Vitor Por dois Roque? motivos. Eu trocaria. Primeiro que o Pedro precisa de alimentação. Assim como o Vitor Roque. No Palmeiras não vai ter. O jeito do Palmeiras jogar favorece ainda menos o Pedro. Eu não sei não. Eu tenho certeza. O Flaco O Pedro, não joga? o Pedro é bom, o Pedro é um cara bom pelo alto. O Flaco Tem joga mais em recursos, características muito peculiares, né? Que é o time Olha, eu achava preparado para Ele ele. iria muito bem. O Vitor Roque ainda não... Veja bem, de todos os jogos que o Vitor Roque fez, contem quantas chances de gol ele teve criados pelos companheiros. Gente, é quase nada. É muito pouco. O Pedro precisa que o time trabalhe para ele. Mas Na eu- filosofia do Abel não cabe. Mas acho que o Flaco, se você consegue comparar o Flaco com o Pedro mais ou menos de característica. Não, o Pedro é muito mais jogador que Então, o Flaco. Por isso que eu acho que ele poderia Então se dar troca bem. pelo Flaco, Você beleza? trocaria o melhor jogador do Corinthians pelo Pedro? A Memphis. pergunta é sempre o Yuri Alberto. Memphis. Acho que tem que ser o Yuri, porque aí fica Tá, o Yuri. característica. O Yuri não. Foi Não? artilheiro do Brasil ano passado, 31 Bom, gols. o Pedro estava jovem. fora de... Sim, provavelmente o Pedro teria sido ele, porque ele foi ultrapassado pelo Yuri, inclusive.
Mas eu acho que do Yuri, não. 23, 24 anos de idade. O jogador precisa jogar sem bola também, gente. Não adianta ser romântico. Eu sei, mas vem cá, tem muito jogador que não joga sem bola. Não é eu sei, eu não sei, nem mais. Precisa jogar. Não. Sem bola não dá, Tiras. Entendeu? É o sonho de uma noite de verão. Tá bom, vou te falar. Todo mundo o Arrascaeta Pedro, não joga sem bola. Quando ele joga nos confrontos nacionais, ele é o artilheiro do brasileiro. Dois, tá bom? Ele. É o artilheiro Só um joga sem bola. Então é possível jogar sem bola. 2 sem bola não dá. Estamos falando de um. Estou falando do Arrascaeta em campo. Okay. Pode jogar, é possível jogar. Pode, Tem jogadores que jogam, que tem times que jogam com jogadores que jogam um é sem bola. possível. E acho que não estamos falando de um cara que não pode nunca ajudar em nada. O cara pode evoluir. Ele tem quantos? 28 anos? Ele não pode, nem menos que isso, ele não pode ter um aprendizado ele não vai ser o sei lá quem que marca todo mundo, mas ele é um cara que pode 28. Tem 28, ele podia ter um trabalho de uma comissão técnica para fazer ele jogar. Poderia, mas não será essa. Que o nosso subconsciente, a gente está, infelizmente, enviesado com o momento ruim dele. Sem dúvida. Faz ao ano passado, quase que esse cara não ia ter discussão para ninguém aqui, hein? Vem aí, tô zoar aqui, tá? Messi? Não, Pedro. Eu não sei, Pedro. É verdade. Agora o cara tá voltando. O Pedro é um craque, é um ótimo jogador, é um grande definidor. Mas para isso você precisa ter um time que jogue para ele. É simples. Você não me perguntou, mas eu não trocaria o Gé do Palio, da Ponte Preta, pelo Pedro. Nem o Elvis. Não, no... Já é bom, hein? Vou dizer... Vou falar do meu time. No São Paulo, eu trocaria qualquer jogador pelo sim. Pedro. Qualquer um. Escolhe um aí. Vamos rasgar o Fidic, pô. Não. Vamos, pô. O Casares vai lá, pô, na festa julina lá. O Santos trocaria o Neymar pelo Pedro? Vamos lá. Eu trocaria. Eu também. Neymar não joga. Os santistas estão falando Tassiano pelo Pedro. Aí também é brincadeira. Tiquinho pelo Pedro. Tiquinho pelo Pedro. E o Cruzeiro, Caio Jorge pelo Pedro, jovem e tal? Aí eu tenho discussão. É duro, né? Aí tem discussão. Veio da Jorge, Juventus e Tarará e tal. Não troco, não. O São Paulo não vai abrir mão do Fidic, Massa, porque há uma comemoração efusiva dentro da diretoria do São Paulo, porque foi apresentada uma redução significativa da dívida. Eu me lembro dos conselheiros cantando lá. É uma loucura o que eu vou falar, mas o número é esse, não estou mentindo. 0,2% a redução da dívida do São Paulo e tem muita comemoração sobre isso. Eu não sei o que vem por aí, se esse 0,2% vai se transformar em 100% no mês que vem, mas por enquanto vou tentar é isso ver que tem. Rapidinho, copo cheio. O avião, primeiro você estabiliza, para depois você... Mas não precisa contar agora. Espera mais alguns meses para falar. Então, mas provavelmente esse número vazou, né? Aí ele veio e criou em cima. Mas vazou pro mal, então, né? Vazou para... mas ele foi lá e achou que era legal isso aí. Bom, nação, para quem não tá sabendo é o seguinte, hoje saiu uma notícia falando aí sobre a possibilidade da saída do Pedro do Flamengo. Nós vimos aí a Copa do Mundo de Clubes, né? O Pedro mal foi utilizado na Copa do Mundo de Clubes. E muita gente está dizendo que o sistema de jogo do técnico Felipe Luiz não vai se adaptar ao Pedro. Há algum tempo atrás, nós vimos até mesmo o Felipe Luiz dizendo que quando o Pedro retornasse, ele iria reformular o sistema de jogo e fazer um jogo em função do Pedro. E já no caso, Pedro já está retornando de lesão, já faz algum tempo que ele está retornando, inclusive teve o projeto dele para ele retornar para a Copa do Mundo de Clubes, você se lembra? Que foi feito um projeto para ele retornar com força, né? Retornar para poder ajudar o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Ele conseguiu retornar, mas não está tendo as oportunidades que deveria ter. E aí o que aconteceu? Hoje saiu uma notícia, inclusive deixamos créditos aqui ao Mauro César, falando sobre essa situação, que o Pedro estaria negociável, né? Se alguém chegasse ali com 15 milhões de euros, poderia levar o Pedro. E aí essa situação começou a mobilizar a internet na tarde dessa quarta-feira. E alguns sites aí começaram a repercutir essa situação, esse clima que está acontecendo dentro do Flamengo, dizendo que o Flamengo está buscando um centroavante, um atacante com outras características. E aí foi o que aconteceu tudo isso. O Mauro César deu uma informação e o Flamengo soltou uma nota desmentindo, dizendo que o Pedro não é negociável, que não está é um produto ativo do Flamengo que não é negociado
E aí o que aconteceu? O Mauro César foi e ele explanou os prints da conversa com, não sei se foi algum dirigente, algum informante ali do Flamengo, né? E aí eu tava até analisando, eu até peguei meu celular aqui e analisei. E eu vi mesmo, né? O Mauro César, ele postou aqui falando sobre o que aconteceu aí com o Flamengo, né? O Flamengo soltou essa nota e o Mauro César pegou e falou que conversou com alguns dirigentes do Flamengo. Ele soltou os prints aqui. Inclusive, ele perguntou, tá até aqui, ó, ele perguntou e falou o seguinte, vou ler pra vocês aqui. Ele falou, ó, algum avanço sobre atacante? O Mauro César perguntando. E aí falou o seguinte, o atacante é algo que nós gostávamos, mas com o Pedro aqui fica mais difícil, né? Mas e o atacante que entraria no alvo com a desistência de Okafor, que era aquele atacante, né, que o Flamengo estava buscando. E aí ele falou o seguinte, por quanto o Flamengo aceitaria vender o Pedro? E aí ele falou o seguinte, ó, nesse momento 15 milhões de euros era bom, mas ninguém vai dar isso, né? Então, aí o Mauro César pegou e expeliu isso, falando que aconteceu essa situação aí. Agora vamos ficar de olho. Será que o Pedro vai sair do Flamengo também? Vamos ficar de olho. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.